Olá, você que nos acompanha na Semana de Oração Jovem 2017, está sendo transmitida pelo Facebook. Seja muito bem-vindo, você que é o nosso seguidor, nosso internauta, que está sempre conectado. É uma alegria estar aqui com vocês. Queremos agradecer pelo convite feito pela Juventude Adventista Cidade de Esperança. Um grande abraço. E nós vamos conversar um pouco sobre revolução, até porque o tema da Semana Jovem fala sobre isso, né? E a revolução no contexto de igreja. Qual a importância da igreja? Qual é o ministério da igreja? Como desfrutar a liberdade que a igreja proporciona? À luz, claro, da Bíblia, da Palavra de Deus e também de alguns personagens que você talvez conheça. Dentre esses personagens, eu poderia aqui citar Martinho Lutero, um expoente da Reforma Protestante, um homem muito corajoso, um monge que em algumas de suas perguntas e dúvidas que rodeavam a sua vida, certa feita ele perguntou: será que eu sou um monge tão insignificante? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? E ele galgou passos largos em busca dessas respostas, dessa resposta e outras mais. Ele tinha uma máxima e uma das frases muito célebres dele era eu prefiro a paz eu sempre almejo, mas a verdade a qualquer preço. Martinho Lutero, ele com certeza contribuiu para o que nós hoje vivenciamos na igreja, uma igreja relevante e intencional, um sacerdócio, ministério, ou seja, o que eu fui chamado a desenvolver na igreja, e a liberdade que essa revolução lá atrás na história proporciona para nós hoje. Ou seja, eu tenho uma igreja, ela tem que ser relevante, eu vivo um sacerdócio, um ministério, o que eu tenho que desenvolver para que essa igreja seja relevante em minha comunidade, onde eu estou inserido, e de maneira liberta. Hoje, apesar de todas as coisas, vivemos uma liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir, da expressão, onde não somos privados de algo nesse sentido. O texto que eu escolhi para vocês, para compartilhar com vocês nesse momento, está no livro de João, capítulo 15, verso 3, a palavra de Deus diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a própria vida a favor ou em favor de muitos amigos. O contexto do capítulo 15 de João, Jesus ele vem falando sobre a importância de estarmos ligados à videira para produzirmos frutos. E ele diz, nesse contexto, que o seu amor por nós nos proporcionou uma bênção inigualável. Ele primeiro nos ama, e o amor que ele tem por nós é tamanho e não pode ser comparado. Ele deu a sua própria vida para que fôssemos uma igreja relevante, para que vivêssemos um sacerdócio, um ministério intencional, e através da liberdade. Há aqueles que dizem que para ter liberdade o preço é preço de sangue, ou que as grandes lutas da humanidade foram aplanadas, foram regadas à base de muita luta e de muito sangue. No contexto cristão não é diferente. Não é diferente no contexto cristão. E note você que fomos chamados para ser e fazer. Nós somos chamados como igreja para ser prática e para fazer a diferença através da prática. Sabe, talvez você esteja aí do outro lado se pensando ou se perguntando: pastor, essa é uma igreja perfeita, essa é a igreja dos meus sonhos, mas a igreja que eu vivo, ela não é assim. Ela é uma igreja com problemas, com muitas brigas. Como é que eu faço para que a minha igreja seja relevante, seja uma igreja intencional, viva o ministério de todo crente, através da liberdade que não foi conquistada por mim, por você, mas foi uma liberdade conquistada e a nós oferecida, e o preço dessa liberdade? Amor. E não há amor maior do que este, o amor de Cristo, claro, maior do que esse, de dar a nós a liberdade e a condição de sermos uma igreja intencional, uma igreja de verdade. Sabe, talvez você diga assim: pastor, eu fui chamado, mas para quê? Bom, nós somos chamados como igreja para vivermos
o Evangelho eterno. Nós somos chamados como igreja para vivermos um ministério eterno, um ministério de salvar pessoas, de cuidar de pessoas, de tratar pecadores arrependidos da melhor maneira possível. A igreja ela foi constituída para salvar e para cuidar. E sabe, às vezes você diz assim, mas é muito difícil viver um ministério desse. É muito difícil, à luz da Bíblia, dessa verdade, eu transmitir tamanha esperança. Talvez você esbarre na tradição ou nos conceitos errôneos de que a igreja é apenas a estrutura física ou uma combinação de doutrinas. A igreja é mais do que isso. Lembre-se que nós fomos libertos, revestidos de um ministério para sermos relevantes. Ou seja, eu fui chamado para a igreja para ser e fazer. Ser a prática, fazer o desenvolvimento, a diferença onde eu estou. E talvez você diga assim, bom, nós somos uma igreja tradicional, nós somos uma igreja moderna, pós-moderna, deixando esses conceitos um pouco de lado. Você precisa viver uma religião que não é só teoria, mas é uma religião praticada. A igreja, ela é mais do que paredes. O sonho nosso, meu como pastor e talvez como você, jovem, é de uma igreja transparente, uma igreja sem fronteiras, uma igreja sem barreiras, quer sejam elas sociais, culturais, enfim. Nós somos chamados para vivermos uma igreja transparente, fazer discípulos, uma igreja que avança acima ou a mais do que uma mera teoria humana, sabe? Nós precisamos hoje oferecer à igreja mais do que nos sobra à mesa. Imagina alguém se dirigir para você e dizer assim, olha, eu posso desfrutar da sobra da tua igreja. Nós somos convidados a levar pessoas, homens e mulheres, a viver mais do que isso. Nós não podemos oferecer como sociedade, como igreja organizada, algo que nos sobra, que nos sobeja. Nós somos chamados para fazer discípulos e apresentar para eles um plano eterno, um plano futuro. A igreja do amanhã é hoje. A igreja que faz a diferença não é a que está por vir, é a nossa em nossos dias. Nós somos homens e mulheres jovens, erguidos por Deus, para vivermos o sacerdócio, o ministério em nossos dias, em nosso tempo. Martinho Lutero foi o homem para o seu tempo. Nós somos os jovens, a geração para o nosso tempo. Viva uma igreja relevante, viva uma igreja diferente, viva uma igreja que pratica, uma igreja que sabe fazer e faz porque tem prazer em servir, em ser e viver esse ministério. Um ministério que não está apenas associado a homens, mas a um plano de liberdade que foi lapidado no amor. O amor aqui do livro de João. Não existe amor maior do que esse, que nos oferece uma igreja relevante, uma igreja intencional. Não existe amor maior do que este, que entrega a nós o ministério e aí diz assim, desfrute, você tem liberdade para isso. Desenvolva o ministério, seja relevante, seja intencional. Seja uma igreja sem fronteiras, uma igreja que cuida de pecadores. Nós somos erguidos como igreja para salvar, para cuidar, para tratar. Claro, obviamente que eu estou falando de pecador arrependido. Homens e mulheres que encontram na igreja um refúgio, encontram na igreja uma esperança. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe a tua comunidade e que você seja uma igreja relevante, uma igreja intencional. Que você saiba fazer discípulos para a honra e glória de Deus.